Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em sua vida, em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e aqui estou para ministrar mais uma pré-aula da EBD. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. E o nosso tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nós estamos iniciando esse trimestre que, com certeza, assim como foi o segundo trimestre, será abençoador. Na lição de número 2, nós temos o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso texto áureo está em Provérbios 19, versículo de número 21, que diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática da nossa lição diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe para esta lição está no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 12, os versículos 1 ao 10, também os versículos 13 e 14 e o 26 ao 29. Eu aconselho, para que você prepare aí a sua aula, que você leia todo o capítulo 11, todo o capítulo 12, para que você entenda aí o fim do reinado de Salomão e como foi a cisão do reino de Israel. Muito bem, se você está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre um tema histórico. E olha só, a nossa lição ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, as principais causas da cisão. E no segundo tópico, nós temos os erros de Roboão. E no terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Leia toda a sua revista. Se você tiver o livro de apoio, é muito importante que o professor tenha. Você também pode ler, pode estudar e utilize bons materiais, comentários bíblicos, bíblias comentadas. Tudo isso vai ser útil para enriquecer a sua aula. Vamos lá então, Jeroboão. O significado desse nome, eu sempre gosto de definir os nomes, né? Mas o significado deste nome é incerto. A maioria dos exegetas bíblicos diz que Jeroboão significa o povo contenderá. Lembrando que há, no livro dos reis, outro Jeroboão, por isso que esse é o primeiro, é o Jeroboão 1, vai ter o Jeroboão 2 mais à frente. Esse Jeroboão vai ser conhecido como filho de Nebate. Era efrateu, foi servo de Salomão e recebeu uma revelação do profeta Aías. Nós já vamos falar sobre isso, como que Jeroboão recebeu aí a maior parte do reino de Israel, as 10 tribos do norte. Este Jeroboão, ele foi, portanto, o primeiro rei de Israel após a cisão, após a divisão. Lembrando a você que somente 3 reis reinaram sobre todo Israel. O primeiro rei é Saul, depois de Saul, Davi e depois o seu filho Salomão. Com a morte de Salomão, que é o terceiro rei de Israel, nós temos a cisão, a divisão do reino. E após essa divisão, então, Jeroboão é o primeiro rei de Israel, reino do norte. Aí no capítulo de número 11, é importante que você tenha em mãos a sua Bíblia, capítulo de número 11,
A partir do versículo 29, você tem aí esse encontro de Jeroboão com o profeta Aías. Diz assim: por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e este usava uma capa nova. Os dois estavam a sós no campo, e o profeta Aías vai tirar a sua capa nova, vai dividir aí em 12 pedaços e vai dar 10 pedaços da capa aí para Jeroboão, portanto um ato profético, e diz, o Senhor está dizendo que vai rasgar o reino de Salomão e dar a Tis. Jeroboão era conhecido de Salomão, porque ele era um servo, né, por sinal, muito útil, proeminente, e Salomão o colocou aí como responsável sobre toda o trabalho da tribo de José. Então, era um velho conhecido do rei Salomão. E a partir do momento que o profeta Aías tem esse encontro com Jeroboão e faz este ato profético, aí rasgando a sua capa nova em 12 pedaços e dando 10 pedaços a Jeroboão e dizendo que esses 10 pedaços tipificavam as 10 tribos de Israel que seriam dadas a ele. A partir deste momento, quando Salomão toma conhecimento, passa a perseguir Jeroboão e ele tem que fugir para o Egito. Ele vai se refugiar no Egito. Então, Jeroboão é o nosso primeiro personagem. O outro personagem é Roboão. O significado, segundo a maioria dos exegetas bíblicos, é um povo aumentou. Roboão significa um povo aumentou. Era filho, portanto, de Salomão, como você já sabe, e o primeiro rei de Judá após a divisão. Quando as tribos se dividiram, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, as 10 tribos passaram a se chamar Israel, e as 2 tribos que seguiram na linhagem davídica, essas 2 tribos, Judá e Benjamim, passaram a chamar simplesmente Judá. Então, Roboão é o primeiro rei de Judá. Quais foram as causas desta divisão? A nossa lição, no primeiro tópico, ela coloca aqui, o nosso comentarista, o pastor Claito, coloca algumas dessas causas. A carga tributária muito pesada. Lembrando que Salomão tinha construído o templo, tinha construído o seu palácio, e era muito grande o envolvimento ali, tudo que acontecia nas coisas de Salomão. Era uma glória muito grande, era muito ouro, muita prata. E tudo isso precisava ser bancado por alguém. Então havia uma carga tributária sobre as pessoas, sobre o povo, que era enorme, que era quase insuportável. E esta carga tributária foi um dos motivos aí da divisão do reino. Também o autoritarismo do rei Salomão. No segundo subtópico, o pastor Claito faz este apontamento. O autoritarismo do rei Salomão culminou, né, no descontentamento das 10 tribos do norte. Mas o motivo principal mesmo, eu coloco aqui, está em 1 Reis 11, dos versículos 9 ao 12. O motivo principal da divisão do reino foi a idolatria, a soberba, o orgulho e a idolatria do rei Salomão. Se você tomar a sua Bíblia, 1 Reis 11, versículos 9 ao 12, diz ali que o Senhor se indignou contra Salomão. E foi o Senhor que disse, primeiramente, que seria rasgado o reino da mão de Salomão. Portanto, a soberba, o orgulho, a arrogância e a idolatria do rei Salomão foram os motivos principais desta cisão, desta divisão do povo de Deus. Aí, Roboão vai ficar com as tribos do sul, né? Quando ele assume o trono, as pessoas vão até Roboão para pedir que ele alivie a carga. Veja que
Jeroboão, que estava no Egito, havia fugido de Salomão, volta para liderar o povo, que vai suplicar a Roboão que ele alivie a carga que o seu pai Salomão havia colocado. E aí sim começa a nossa história, porque Roboão vai tomar conselho com os anciãos, com os homens maduros, com aqueles que tinham credibilidade, e os homens vão dar um bom conselho ao rei Roboão. Mas ele despreza este conselho, que está no versículo 7 do capítulo 12. Ele despreza este conselho e vai até os jovens, aqueles que viveram com ele. E esses jovens vão dizer, não, diga assim, que meu pai, o meu pai vos castigou de uma forma, mas eu serei muito mais grave, eu serei muito mais autoritário. E ele vai falar conforme o conselho dos jovens. Está na sua leitura bíblica, no capítulo de número 12, a partir do versículo aí 14. Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Foi muito duro o rei Roboão, porque decidiu ouvir e reproduzir o conselho dos jovens que viveram com ele e desprezou o conselho dos anciãos. Então ele repetiu as falhas de seu pai. Ele desprezou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho de seus jovens e irresponsáveis amigos. O que Deus deu a Salomão em abundância faltou a Roboão, seu filho, o que é sabedoria. Um povo que estava oprimido pedia socorro ao novo rei e a sua resposta estúpida trouxe a ira e a revolta às 10 tribos do norte. Quando as 10 tribos ouviram a resposta, esta resposta grave e estúpida do rei Roboão, eles falaram que parte nós temos em Davi e decidiram seguir o seu próprio caminho, fazendo Jeroboão o seu rei. Portanto, esta parte da Bíblia que nós estamos estudando, ela é essencial para o entendimento, para o estudo bíblico. Meu irmão, não importa se você já fez ou não um curso de teologia, um curso básico, você precisa conhecer a divisão, a cisão do reino, porque a partir de agora nós teremos aqui 2 reinos, né? É por isso que a partir de agora nós teremos Israel de um lado, Judá de outro. Então, vamos entender bem isso. A partir de agora são 2 reinos. O primeiro, o reino do norte, se chamará Israel. Em alguns momentos, nos livros proféticos, Israel é chamado também de Efraim. Até porque Efraim era a tribo predominante. Até porque o primeiro rei, Jeroboão, era efrateu. Então, o reino do norte se chamará Israel e, em alguns momentos, também de Efraim. Este reino tinha 10 tribos, portanto, e a primeira capital do reino do norte era Siquém. Ela não é muito falada, não é muito comentada, mas a primeira capital é Siquém. Mais à frente, Onri, que será pai de Acabe, é que vai tomar Samaria, e a partir de então, a capital do reino do norte será Samaria, a partir de Acabe, de Onri e Acabe. Nós temos o outro reino, o reino do sul. O reino do sul se chamará Judá, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital do reino do sul continuará sendo Jerusalém e o primeiro rei será Roboão. Outro detalhe importante na cronologia bíblica é que em 722 antes de Cristo, o reino do norte será levado cativo para a Assíria, não Síria, Assíria, 722. Vão se passar mais de 100 anos e em 586 Judá, ou seja, Jerusalém, a capital de Judá, cairá nas mãos de Nabucodonosor, será levado cativo para a Babilônia. Então são as quedas dos reinos aí são em diferentes momentos. É importante que você saiba disso também. Olha só que interessante.
Então, Jeroboão, ele não usurpou o trono de Salomão ou de Roboão, seu filho. Ele recebeu do Senhor, mas mesmo recebendo o reino do Senhor, e você vê isso em 1 Reis 11 e 31, Jeroboão não seguiu as diretrizes divinas. Jeroboão, eu digo aqui que ele foi pior do que Arão, pois construiu 2 bezerros de ouro. Um em Betel, ele colocou, e o outro em Dan. E chamou esses bezerros de ouro de deuses. Você vê isso na sua leitura bíblica. Em Classe, capítulo 12, versículo 28, que diz: Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Lembra que Arão tomou os pendentes, os brincos, todo o ouro que havia entre o povo, né, e colocou no fogo e apareceu um bezerro. Agora Jeroboão, ele mesmo constrói 2 bezerros de ouro, né, 2 imagens, e diz que essas imagens são deuses. Veja só o início da idolatria no reino de Israel. E olha que Jeroboão recebeu uma palavra profética do Senhor através do ministério de Aías. A palavra se cumpriu e mesmo assim Jeroboão abandonou ao Senhor, abandonou o relacionamento com Deus e foi um praticante da idolatria. Ele não somente praticou a idolatria, ele instituiu em Israel de forma oficial a idolatria, para o povo não ir mais a Jerusalém, para o povo não ter mais contato com Jerusalém, com Judá. Ele achava meio perigoso, então vamos fazer aqui um outro altar e vamos fazer deuses. E esses serão os deuses, os bezerros, um em Betel e outro em Dan. Veja a que ponto chegou a idolatria e o desvio deste homem. Então Jeroboão, filho de Nebate, ele vai ficar marcado na Bíblia Sagrada, na sequência da história bíblica, como responsável pela idolatria no reino do norte. Sempre que você estará lendo o livro dos reis, o livro das crônicas, e o autor sagrado quer dar um exemplo de idolatria, ele fala assim como fez Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Então, por ele ser o primeiro rei de Israel e por ele instituir de forma oficial a idolatria em Israel, ele ficará marcado nas páginas sagradas de forma negativa. Muito bem, essa lição aqui ela é muito profunda, muito ampla, mas o objetivo principal dela é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. É claro que essa cisão, essa divisão, poderia ser sim evitada se Roboão ouvisse os conselhos dos anciãos, dos homens mais velhos, maduros, que sabiam o que estavam falando. Por exemplo, no capítulo 12, no versículo 7, esses anciãos falaram: Se hoje fores servos deste povo e os servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Mas ele decidiu fazer justamente o contrário e acabou perdendo aí a maior parte do reino e teve muita dificuldade para reinar. Meus queridos, é importante nós trazermos essas lições e colocarmos em prática em nossas vidas. É claro que há muitas pessoas que dão opinião a respeito daquilo que está acontecendo em nossa vida, mas há aqueles também que da parte de Deus têm um conselho para nós e a essas pessoas nós devemos ouvir, mesmo quando não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E nós também precisamos ser instrumentos de Deus para trazer uma palavra de sabedoria, de direção às demais pessoas e que essas pessoas, seja na Igreja de Cristo, seja na família, possam seguir esse conselho da parte de Deus e não se apostatar e não fazer como este exemplo negativo de Roboão. Ambos os reis, tanto Jeroboão quanto Roboão,
foram maus, né? Não tiveram aí um bom governo. Infelizmente, Jeroboão vai ficar mais marcado aí nas páginas sagradas de forma negativa, mas nenhum dos dois podemos dizer que foram bons reis. E os motivos estão aqui. Queridos, eu espero que esses poucos apontamentos sejam úteis na elaboração da sua aula. Você gostou? Compartilha, deixe o seu joinha e deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.